A história de Davi que você nunca ouviu. A história de Davi não é apenas a história de um jovem pastor, é a história de um coração escolhido por Deus. Em meio a um tempo de guerra, medo e silêncio espiritual. É a prova de que quando o céu escolhe alguém, não há tamanho, espada ou gigante que possa impedir o propósito. Israel vivia dias difíceis. O povo que um dia caminhara sob o fogo e a nuvem, agora tremia diante de inimigos e de seus próprios pecados. Saul, o rei escolhido pelo povo, já não ouvia mais a voz de Deus. O Espírito do Senhor havia se retirado dele, e em seu lugar vinha um espírito perturbador que o atormentava dia e noite. Mas enquanto o trono de Israel se corrompia, no campo um menino cuidava de ovelhas. Longe das multidões, Davi aprendia o som do silêncio, o vento das montanhas e a voz do Deus vivo. Era ali, entre o balido das ovelhas e o som da harpa, que Deus estava moldando um rei. Davi não era apenas um pastor, era um adorador. Enquanto muitos guerreiros empunhavam espadas, ele empunhava a presença de Deus. E quando tocava sua harpa, o céu se inclinava para ouvir. Um dia o profeta Samuel recebeu uma ordem do Senhor. Enche o teu chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Samuel obedeceu. E quando viu Eliabe, o mais velho, forte e de aparência imponente, pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor respondeu: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, que eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. E um por um, os filhos de Jessé passaram diante do profeta. Mas nenhum deles era o escolhido. Até que Samuel perguntou: acabaram-se os jovens? Jessé respondeu: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. E Samuel disse: manda chamá-lo, pois não nos sentaremos até que ele venha. E quando Davi entrou, o Espírito do Senhor falou no coração do profeta: levanta-te e unge-o, porque é este. E Samuel derramou o óleo sobre sua cabeça. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi desde aquele dia em diante. Ali, naquele campo simples, um rei foi selado. Mas ninguém sabia, porque quando Deus escolhe, ele primeiro forma no secreto, antes de exaltar em público. Enquanto isso, o rei Saul era atormentado. E ouviram dizer que um jovem sabia tocar a harpa, de modo que o espírito maligno fugia. Chamaram Davi. E quando ele tocava diante do rei, a paz voltava. Deus estava colocando Davi dentro do palácio, antes mesmo de colocar a coroa sobre sua cabeça. Porque toda promessa começa com um processo. Mas então, veio o dia que mudaria toda a história. O exército de Israel estava em guerra contra os filisteus. De um lado o vale de Elá, de outro o medo. E entre eles surgiu um homem, um guerreiro colossal. Seus passos faziam o chão tremer. Seu nome, Golias. Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, rugia o gigante. Por 40 dias ele afrontou Israel, manhã e tarde, e ninguém ousava enfrentá-lo. E foi nesse cenário que Deus enviou Davi ao campo de batalha, não como soldado, mas como mensageiro. Seu pai Jessé o mandou levar pão e queijo a seus irmãos. Mas Davi levava mais que comida, levava o Espírito de Deus. Quando chegou ao acampamento, ouviu as palavras de Golias e perguntou: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E suas palavras ecoaram entre os guerreiros. Eliabe, seu irmão, o repreendeu com raiva. Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Mas Davi respondeu com mansidão e autoridade: porventura, não há uma causa? E essa foi a frase que mudou o destino daquele campo. Porventura não há uma causa? Havia sim a causa de Deus, a causa da fé, a causa da aliança. Levaram Davi até Saul, e o jovem disse ao rei: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Mas Saul olhou e respondeu: tu não poderás ir contra este filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. E Davi então contou o testemunho que o céu havia lhe dado. O teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. O Senhor que me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. E Saul disse: vai-te, e o Senhor seja contigo.
Colocaram em Davi a armadura do rei, mas ele não conseguia andar. E disse: não posso andar com isso, porque nunca provei. Então tirou tudo e pegou o que sabia usar, um cajado, uma funda e 5 pedras lisas do ribeiro. Enquanto os soldados confiavam no ferro, Davi confiava na fé. Enquanto uns esperavam força, ele esperava a presença. E então o momento chegou. O sol batia sobre o vale. O gigante avançava com sua armadura reluzente, zombando do menino. Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E enquanto Golias se movia, Davi correu ao seu encontro, girou sua funda e com um só movimento lançou a pedra. O som cortou o vento, e o gigante caiu. O chão tremeu, o exército se calou, e o menino pastor levantou a espada do inimigo, e com ela cortou a cabeça do gigante. Ali não foi apenas uma vitória, foi o início de um reinado. Foi a prova de que o que é pequeno aos olhos do homem é grande aos olhos de Deus. E o nome de Davi ecoou por toda a terra. Mas acima da fama havia um segredo. Davi nunca venceu porque era forte. Ele venceu porque conhecia o Deus que pelejava por ele. E é isso que o torna diferente. Porque quando você confia em Deus, o gigante pode até gritar, mas é o céu que dá a última palavra. Essa é a história de Davi. A história de um coração que Deus encontrou. De um pastor que se tornou rei. De um adorador que derrotou gigantes. E de um Deus que continua escolhendo os improváveis. Gostou do vídeo? Então se inscreve no canal para você aprender mais sobre conteúdo bíblico. Se você gostou deste vídeo, se inscreve no canal, curte este vídeo e ativa as notificações. E comenta aqui qual personagem você gostaria de mergulhar na história bíblica e teológica.